Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo falar sobre a seleção brasileira esse ano de 2024. Antes de mais nada, desejar a todos aí que acompanham o nosso canal um excelente 2024, um feliz ano novo, muitas realizações nesse novo ano. Bom, eu quero começar falando aqui sobre a seleção brasileira. E a gente teve aí ano passado, talvez 2023, o pior ano da história da seleção brasileira, né? Foi um ano terrível, né? Para a gente que gosta de futebol, para quem acompanha futebol. Foi um ano talvez até desastroso, eu chamaria assim, né? A gente teve a eclosão ali de vários problemas que vinham se arrastando ali na CBF durante os anos e de repente tudo começou a se aflorar, né? Começou a aparecer. Então a coisa não estava dando certo. A gente via que por trás disso existiam vários problemas ali que causavam isso. Bem, logo de cara, assim, a gente teve, após aquela eliminação, né, ali traumática, de certa forma, ali para a Croácia, né, se a gente for ver time por time, né, os times ali até se equilibravam, mas foi de forma traumática pela maneira como foi, né, o Brasil levou um gol ali no finalzinho da prorrogação e perdeu nos pênaltis. O técnico Tite, depois da segunda Copa, foi demitido, então começou um trabalho ali de tentar achar um novo treinador. Ventilou-se muito o nome do Carlo Ancelotti, que estava no Real Madrid, talvez poderia vir. No entanto, isso não se concretizou, a gente ficou sabendo disso só no final de 2023. Então, o presidente da CBF, até então, o Edinaldo, tinha feito uma conversa ali para trazer o Carlo Ancelotti do Real Madrid. No entanto, o Ramon Menezes ficou ali no comecinho, teve alguns amistosos, e depois ali a gente teve o Fernando Diniz, né, como uma certa experiência ali do Fernando Diniz, para que fizesse um trabalho tampão até a chegada ali do Carlo Ancelotti. Bom, eu anotei aqui alguns resultados aqui para a gente discutir em relação da seleção brasileira. Então, no trabalho do Ramon Menezes, a gente teve 3 jogos, e desses 3 jogos foram uma vitória e 2 derrotas, né? A seleção perdeu no primeiro jogo, isso tudo são amistosos, né? Para Marrocos, para a seleção de Marrocos, por 2-1, Marrocos fez uma Copa do Mundo excelente, né? Uma seleção muito boa. O Brasil ganhou da Guiné por 4-1, bem uma seleção bem mais fraca, bem mais frágil, e perdeu para a seleção do Senegal por 4-2, que também já é uma seleção mais forte. Esse foi o trabalho do Ramon Menezes. Então, iniciou-se um trabalho com o Fernando Diniz na expectativa de que ele fosse uma espécie de um auxiliar técnico. Era algo que, assim, nunca se tinha feito, mas tentou-se fazer essa experiência ali, né? Trazendo o Ramon Menezes, né? O Fernando Diniz, que vinha fazendo um trabalho interessante e tudo mais. Bom, e aí, logo na estreia, né, do Fernando Diniz, lembrando que o Fernando Diniz aqui, ele ficou 6 jogos à frente da seleção, foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A gente teve logo ali no comecinho aquela vitória assim impressionante lá, impressionante talvez seja uma palavra muito forte, mas uma boa vitória, né, uma vitória animadora na estreia do Fernando Diniz, na estreia das eliminatórias contra a Bolívia, né, por 5-1. Depois disso, o Brasil teve muitas dificuldades. Lembrando que a Bolívia é um time, talvez o time mais fraco aí das eliminatórias aí da América do Sul. Bom, aí a gente teve uma vitória sobre o Peru, jogando fora de casa. O gol aconteceu ali no finalzinho do jogo, né? Um jogo bem equilibrado. E depois a gente teve um empate contra a Venezuela jogando em casa. Daí o alerta já começou a se ligar, né? Poxa, será que o Fernando Diniz realmente é bom técnico? É tudo isso? Ficou aquele clima. E aí uma derrota jogando em Montevidéu para o Uruguai por 2-0. Depois novamente uma derrota para a Colômbia por 2-1. E aí teve aquele fatídico Brasil e Argentina no Maracanã, onde teve muita confusão, muita briga ali antes do jogo. Ainda estava um pouco naquele clima da Libertadores ali, né, do Boca Fluminense. Não se separaram as torcidas e teve uma grande confusão. Foi uma coisa assim
realmente vergonhosa. E dentro de campo, o futebol do Brasil também não foi legal. Então, a Argentina venceu por 1-0. Bom, depois disso, o Fernando Diniz, eu vou citar aqui algum fato aqui que eu acho que é importante nessa linha do tempo, foi o fato do Fernando Diniz ter feito aquela final do Mundial, né, com o Manchester City, ele à frente do Fluminense. Né? Lembrando aqui do contexto que o Fernando Diniz estava no comando do Fluminense e também da seleção brasileira, fazendo essa dupla função. Eu acho que isso é algo até interessante, mas acho que fica para uma outra discussão. Né? Vou tentar só simplesmente traçar aqui esse histórico aqui da seleção brasileira. E aí, foi uma derrota, assim, acachapante, né, para o Manchester City. O Fluminense perdeu de 4-0, né? Não conseguiu ali... Teve alguns poucos minutos ali que, entre aspas, né, o Fluminense envolveu o Manchester City, mas o Manchester City todo desfalcado. Não era o time mais forte, né, o melhor que o Manchester City poderia apresentar. E jogando ali com o pé nas costas, conseguiu fazer 4-0. E aí, nesse meio tempo, o que acontece? O presidente da CBF ele é afastado, acontece alguma... Não sei bem o que aconteceu, mas de certa forma me parece que o Superior Tribunal do Rio de Janeiro afastou o Edinaldo da presidência da CBF. Parece que o grupo antigo que estava lá estava se organizando para retomar o poder, né? Porque muitos deles já foram afastados, inclusive pela justiça, né? Estão respondendo na justiça por crimes mesmo que eles cometeram. E ele ficou afastado, e aí teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, do Superior Tribunal Federal, né, e retomando, né, fazendo com que ele voltasse ali para a direção da CBF. Então, quando ele retomou a direção, aconteceu do Real Madrid renovar o contrato com o Carlo Ancelotti, que a princípio seria até o meio do ano de 2024, então, jogando de vez mesmo água no chope aí dos brasileiros, realmente não tendo mais chances do Ancelotti vir. Então, a partir de então, o Brasil começou a buscar um novo técnico e o nome do Fernando Diniz foi completamente descartado, ele foi demitido da seleção brasileira e se colocou ali o Dorival Júnior. Bem, eu acho que o Dorival Júnior é um bom nome para a seleção brasileira, ele fez bons trabalhos, é uma pessoa que fez a sua carreira toda aqui no futebol brasileiro, que a gente for pensar aqui nos trabalhos mais recentes aí que ele fez. Teve o título do São Paulo da Copa do Brasil, título inédito do São Paulo, que é um grande time, mas que passava por fase ruim. O Dorival conseguiu arrumar a casa. Teve o título do Flamengo da Libertadores, que também vinha de fase ruim pós Jorge Jesus. Não conseguia se acertar, tinha um elenco incrível, mas não conseguia jogar bola. O Dorival Júnior conseguiu acertar esse time e colocar os caras para jogarem bola e foi campeão da Libertadores. Outro detalhe também interessante sobre o Fernando Diniz, que ele era o técnico daquele timaço lá do Santos, né, que tinha Neymar e Ganso, né? Então ele teve uma fase ali que teve o Muricy Ramalho e teve uma fase que teve o Dorival Júnior, né? Então bem no comecinho da carreira do Neymar, era o Dorival Júnior, o técnico do Santos. Eu achei uma excelente escolha, né? O Dorival é uma pessoa muito educada, fala muito bem com a imprensa, se comunica muito bem. Eu acho que isso é interessante, né? Você ter esse diálogo aberto e a forma como que ele já convocou, né, a torcida, ele já citou a questão do Neymar, né, falando que a seleção não pode ter essa dependência do Neymar e fez uma convocação aí para a torcida. Então, achei bem interessante a escolha do Dorival Júnior. Os próximos desafios aí da seleção brasileira serão 2 amistosos, né, um contra a Inglaterra e um contra a Espanha. Uma boa oportunidade aí para o técnico Dorival Júnior testar aí o time, né, pensar aí enfrentando 2 equipes teoricamente fortes, né. Bom, então é isso aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa contratação do Dorival Júnior, se você acha que é um bom técnico, se é o melhor nome para a seleção nesse momento e o que você espera aí para a seleção nesse 2024. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.